Então, bom dia, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Tudo em paz? Júlia, Verônica, Marco, Andressa, Ana Cecília, Esther. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. A Laura, o Marco, a Verônica, a Vitória. Então, bom dia aí para todo mundo, certo? Aí, eu quero começar a nossa aula de hoje fazendo uma pequena pergunta sobre o que nós estávamos conversando no final, na segunda metade da última aula. Quem lembra? Nós estávamos falando sobre sobre transitividade verbal. Isso! Então, nós estávamos... Obrigado, Brenda. Nós estávamos De conversando nada. sobre verbos, certo? E, em especial, sobre verbos transitivos e intransitivos, ou seja, sobre transitividade verbal. Vocês tinham acabado de ver comigo que alguns verbos, para que eles façam sentido, eles precisam logo na frente deles de uma complementação, de algo que continue o significado deles. Outros não precisam de nada. Aqueles verbos que precisam de um complemento logo na frente, para fazer sentido, eles são chamados de verbos transitivos. Aqueles que não precisam de nada diante deles são chamados de verbos intransitivos. E assim, nós temos essa primeira parte do nosso estudo, verbos transitivos e intransitivos. Eu vou compartilhar aí a tela do livro para que vocês observem assim comigo. Na aula anterior, nós estávamos na página 21, certo? E nós vimos alguns verbos dentro dos textos. Então, nós fomos olhando aí o que eram verbos transitivos e verbos intransitivos. E tinha um trechinho de um cordel que nós já analisamos juntos. E eu vou retomá-lo aqui com você só para você dar uma olhada comigo, assim, ó. Nesse trechinho do cordel. Daquele sol escaldante que castiga e racha. Castiga o quê? Racha o quê? O chão. Então, verbos como castigar e rachar são transitivos. Eles precisam de um complemento. Lá deixei meu coração. Deixei o quê? Meu coração. O verbo deixar é transitivo. Ele precisa de um complemento. Quando menino, eu parti, pois foi lá onde eu nasci. Parti e nasci não precisam de complemento, não tem que colocar nada junto deles para que façam sentido. Então, parti e nasci são intransitivos. Então, o que nós tínhamos visto até aqui é verbos que precisam de um complemento chamam-se transitivos. Os que não precisam, intransitivos. Brenda, já que você fez essa participação aí no início, leia para nós de novo essa explicação da página 20. Ok. Só um segundo. Pronto. Os verbos transitivos são os que não apresentam sentido completo. Isto é, necessitam de complemento para que possam ser compreendidos. Já os verbos intransitivos são os que apresentam sentido completo. Isto é, não necessitam de complemento. Os verbos transitivos e intransitivos são significativos e constituem o núcleo do predicado. Muito obrigado. Então, esses verbos sobre os quais estamos conversando agora, eles são importantes, eles têm um sentido forte e eles são sempre o núcleo do predicado. Quando aparecem esses verbos, o predicado será sempre o quê? Um predicado verbal, certinho? E aí nós vamos seguir para as próximas páginas. E na página seguinte nós já fizemos o exercício sobre os verbos botar e brincar. E ficou faltando a letra E, que nós vamos começar a partir dela agora, na página 22, que eu pedi para que vocês terminassem. Agora, assinale a alternativa correta quanto a esses verbos e seus complementos. O complemento do verbo botar é introduzido por preposição, enquanto o complemento do verbo brinca não é introduzido por preposição. Nós vamos ter que olhar juntos aqui. Olhem lá.
Botar defeito. Junto aqui da palavra defeito, tem uma preposição, alguma outra palavrinha? Ou botar se liga diretamente a defeito, ao seu complemento? Brincar, né? Brinca com desconhecidos. Olhem aqui. Observem que quem brinca, nesse caso, brinca com. Vou mudar aqui a cor para nós. Veja que no complemento do verbo brincar apareceu a palavra com. Tem uma preposição. No complemento do verbo botar não apareceu nada. Não tem preposição. Então, o complemento de brinca tem preposição. De botar, não. Então, vamos lá, letra E de novo. Na verdade, aqui, o que vocês acabaram de descobrir comigo? Qual que é a melhor opção? É a segunda. É a segunda. Obrigado, Júlia. O complemento do verbo botar não é introduzido por preposição. O complemento da forma verbal brinca é introduzido pela preposição com. Então, quem brinca, brinca com alguém ou com alguma coisa. Quem bota, bota algo. Bota jarra sobre a mesa, algo assim. Então, o verbo botar tem um complemento na frente dele sem preposição. E o brincar tem a preposição com. Júlia, você lê essa pequena explicação aqui? Sim, é chamado verbo transitivo direto. O verbo que se liga ao complemento sem preposição. E é chamado verbo transitivo indireto. O verbo que se liga ao complemento por intermédio de uma preposição. Muito obrigado. Então, olhem aí comigo agora. O verbo botar, nesse caso, é transitivo direto, porque ele não tem uma preposição na frente dele, ligando com o núcleo do objeto, do complemento. E o verbo brincar é transitivo indireto, porque ele precisa da preposição logo ali na frente para que ele se conecte com a outra palavra. Agora vamos ao exercício 4. Leia a manchete abaixo. Prefeitura entrega material escolar e uniforme aos alunos da rede municipal de ensino. A forma entrega tem quantos complementos nessa frase? O que vocês acham? Prefeitura entrega. A prefeitura entregou o quê? Uniformes. Escolar. Uniformes e material escolar. Então, peraí. A prefeitura entregou material escolar e uniforme. A quem? Aos alunos. Aos alunos. Aos alunos da rede municipal de ensino. Então, observem assim comigo, que nesse caso aí, a prefeitura, ela entrega algo a alguém. Eu entrego um documento a você, certo? Então, entregamos algo a alguém. Tudo bem até aí? Sim? Então, agora a pergunta que ali apareceu. Quantos complementos tem? O que foi entregue? Vou perguntar de novo. Material escolar e uniforme. Isso é um complemento. Material escolar e uniforme. A quem foi entregue? Aos alunos. Aos alunos da rede municipal de ensino. Então, tem quantos complementos? 2. Então, vamos assim. 2 complementos. Material escolar e uniforme e aos alunos da rede municipal de ensino. Registrem aí essa resposta bonitinho, corrijam o que vocês haviam colocado aí nessa resposta.
Na letra B, a pergunta é: qual desses complementos é introduzido por preposição? Antes de material escolar e uniforme, tem preposição? Não. Não. E agora observe assim comigo. Eu vou marcar para que vocês recordem. Estão vendo esse aos aqui? Este aos acontece o seguinte nele. Só um momento, vou puxar aqui para fora a nossa explicação. Este aos é a, que é uma preposição. Vocês podem anotar isso junto do exercício, tá? Mais os, que é artigo. Então, aos é uma junção ali da preposição com o artigo. Então, qual complemento que tem preposição? O segundo, certo? Porque nele eu tenho a preposição a. Então, eu vou escrever aí, o segundo. Aos alunos da rede municipal de ensino. Estou dando um tempinho aí para vocês registrarem essa letra A e esta letra B. Vocês viram que essa notícia é de Anápolis? Aí no exercício ou não? Não. Nossa, eu não vi. anápolis.go.gov.br, 4 de julho de 2018. Posso seguir com a aula? Sim. Então, olhem só. Claro. Seguinte. Ali, vocês acabaram de descobrir que alguns verbos podem ter mais de um complemento. Então, você viu aí nesse exemplo que foi tirado de uma notícia que o verbo entregar ali tem dois complementos. Entregou algo a alguém. Entregou material escolar e uniforme aos alunos. Então, é possível que um verbo seja transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Ele tem um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Os complementos nunca são iguais, tá? Um é com, o outro é sem. Sempre será assim. Então, alguns verbos aceitam dois complementos de uma só vez. Veja lá comigo. Algumas vezes, o verbo possui mais de um complemento para completar seu sentido, como a forma verbal entrega, utilizada na manchete acima. Vitória, você lê esse quadro amarelo para nós? Claro, Hugo. Por favor. É chamado de verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, quando o verbo possui mais de um complemento e um deles é introduzido por preposições e o outro não. Isso mesmo. Obrigado. Então, nós temos o verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, que recebe dois complementos. Um complemento direto e um indireto. A ordem pode mudar, certo? Pode vir um primeiro, depois o outro, não tem problema. Mas ali há dois complementos, um direto e um indireto, certinho? Agora, nós vamos voltar lá
e vocês vão olhar o exemplo que está no final da página comigo. Eu respondi às questões. Nesta sentença, o verbo responder é transitivo indireto. Respondeu a quê? As questões. Agora veja o outro exemplo logo ali ao lado. Ela respondeu ao público todas as perguntas. Ela respondeu o quê? Todas as perguntas. A quem? Ao público. Então, neste segundo caso, o responder tem dois complementos. Veja só. Vou pegar aqui. Nós temos ao público, que tem a preposição a, certo? E nós temos todas as perguntas que não têm preposição. Então, neste caso, no segundo exemplo, o verbo responder é bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Recebeu dois complementos de uma só vez. Agora, o que eu quero que você observe comigo? Eu vou aumentar um pouquinho aí o zoom. Esse ao público o ao público está completando o verbo responder e traz uma preposição. Certo? E o todas as perguntas também está completando o verbo responder e não traz preposição. O que nós precisamos começar a observar? O complemento de um verbo é chamado de objeto. Se é um complemento que tem preposição, é um objeto indireto, certo? Se é um complemento que não tem preposição, é um objeto direto. Então, até aqui nós estávamos conversando somente sobre os verbos e vendo que alguns verbos pedem complemento e outros não. Verbo intransitivo não pede complemento. Verbo transitivo pede complemento. E aí, agora, nós estamos olhando para os complementos desses verbos transitivos. Esses complementos são chamados de objetos. Se neles tiver uma preposição, é um objeto indireto. Se não tiver preposição, objeto direto. E nós vamos resolver aí um exercício pequenininho para pensarmos sobre isso juntos. Na próxima página, nós temos um texto, um poema chamado Fiandeira. O poema é do Sérgio Caparelli. Maria Luísa, você faz a leitura desse poema? Mas é claro. Então, por favor. Fiandeira. Fiandeira, por que fias? Fios contra o fio. Fiadeira, para quem fias? Fios para os meus filhos. Fiadeira, com que fias? Com fiedeira, fieira de 3 fios. Nossa, que lindo. É difícil ler esse poema, né? Ele é uma espécie de trava-línguas. Pois Olha é. lá. Vou tentar aqui também, porque é difícil. Fiandeira. Fiandeira porque fias? Fios contra o frio. Fiandeira para quem fias? Fios para meus filhos. Fiandeira com que fias? Com fieira de 3 fios. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Em sua opinião, com que intenção o poeta escolheu tantas palavras compostas da letra F para criar esses versos? Por que vocês acham que ele usou tantas palavras com F? Pra criar. Esqueci o nome agora. Rima Uh-uh. do poema. Por que então?
para dar a sensação de que está fiando, de que está passando fio. Fio, fiandeira, fia, fio, Entenderam? Então, ele usa esta sequência de palavras com F para gerar a sensação do processo de fiar, né? Olhem aí no livro de vocês, vou até compartilhar aí de novo, eu estou olhando no de papel aqui, a imagem do tear, certo? Aí ao lado. Então, ele tem a intenção de gerar a velocidade aí do processo de fiar na roda de fiar, certo? Então, por isso que a gente tem até essa sensação de uma espécie de trava-línguas. Então, o certo ainda, eu não consegui fazer a leitura como ele esperava. Teria que ser uma leitura rápida. Fiandeira porque fias, fio, fios contra o frio. Fiandeira para quem fias, fios, fios para meus filhos. Fiandeira com que fias, com fieira de 3 fios. Eu teria que conseguir acelerar essa leitura, certo? Então foi assim que o poeta imaginou. Criar aí a sensação do fio passando pela roda de fiar. Quais são os complementos das formas verbais em destaque? Olhem, as formas verbais é do verbo fiar. Você tem lá fio. Lá no segundo verso, fio o quê? Os fios. Então, no primeiro é fios e no quarto verso? Os fios. Então, Os fios. os complementos são fio e os fios. Eu vou colocar entre aspas para que fique mais organizado. Feito até aí? Sim. Sim. Esses complementos são introduzidos por preposição? Antes de fios. Só o segundo. Os é preposição. Ó, Acho que sim. os é artigo definido masculino. Vamos puxar uma seta e anotar isso? Artigo definido. Isso. Vamos colocar aqui ao lado do texto. Ó, anotem aí. Artigo definido masculino plural. Então, ali não tem preposição. Então, a resposta da letra C é não. Anotem aí essa classificação do os ao lado do texto. Professor, eu perdi Oi. alguma coisa? Porque meu pai pediu para eu fazer um favor para ele e eu voltei agora. Nós estamos resolvendo exercícios. Então, talvez você tenha perdido uma parte aí da resolução. Mas eu estou deixando tudo gravado, tá? Tá bom. E a correção aí do exercício do poema que você leu já ainda está na tela, letras B e C. Posso ir para o exercício obrigada. 2? Sim. Agora leia uma manchete. Gosta de Harry Potter? São Paulo vai ganhar uma hamburgueria inspirada no bruxinho.
Vocês já ouviram falar nessa lanchonete? Não. Antes de resolver o exercício, então eu vou contar para vocês. Essa lanchonete, ela chama-se Vassoura Quebrada. Ela fica na Grande São Paulo. E ela ainda existe, ela está aberta lá. A notícia aí é de 2018, né? Não sei como eles estão funcionando agora no período da pandemia. Aí é o seguinte, o sucesso dessa lanchonete é tão grande, que eles exigem que você faça reserva. Você faz reserva geralmente com 1 mês de antecedência para Meu conseguir Deus. uma vaga para comer lá, tá? Tenho muita vontade de ir até lá. Chama Professor, Vassoura Quebrada. Eles têm perfil no Instagram. professor, Oi. falando de Harry Potter, aqui no Brasil tem uma escola de magia e bruxaria. É inspirada Castelo no Bruxo. livro, né? Se não me engano, é no interior de São Paulo. Eu não lembro a localização. Só que não funciona continuamente, sabe? É por temporada. É, Eles abrem sim. inscrições para você participar de eventos lá e fazer uma imersão nesse universo dessa obra literária. Qual é o complemento da forma verbal gosta? Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Qual que é o complemento ali na manchete? Gosta de Harry Potter? De De Harry Harry Potter. Potter. Perfeito. Então vamos lá. De Harry Potter. E agora vem uma outra pergunta. Esse complemento é introduzido por preposição? De Harry Potter? Sim. Sim. Qual é a preposição? De. Isso, sim, pela preposição de. Então, de Harry Potter, sim, pela preposição de. Feito até aí? Feito. Ótimo. Como você pode observar, alguns complementos precisam de preposição e outros não. Então, você está vendo que tem objeto com preposição e objeto sem preposição. Vamos olhar aqui. Andressa, você faz a leitura dessa caixa amarela? Oi, sim. Pode fazer. O complemento, que não precisa de preposição para se ligar ao verbo, é chamado objeto direto. Já o complemento, que se liga ao verbo por uma preposição, é chamado objeto indireto. Obrigado. Então, nós vimos que o complemento que não tem a preposição, que não precisa dela, é o objeto direto. O que precisa, objeto indireto. Vamos aqui à próxima parte dessa explicação. Na verdade, nós já vimos tudo isso aqui nas nossas conversas, certo? Julia Rons quer ler esse trechinho para nós? Sofia, você faz a leitura desse trecho para nós? Vocês podem responder que não pelo chat. Júlia Ronce, Sofia, vocês fazem a leitura do trecho para nós?
Vocês podem responder que não aqui no chat, por favor? Alguém gostaria de fazer essa leitura do trecho? Já que a Eu. Ju... Eu quem? A Vitória? Uhum. Então Só tá bem. repete a página, por favor. Eu vou abrir aqui na tela novamente, de qualquer forma, é a página 24. Tá bom. Aqui. Nas locuções verbais, a transitividade verbal é marcada pelo verbo principal, isto é, o segundo verbo da locução. Observe os exemplos a seguir. A baiana do acarajé vem divulgando a culinária, a cultura e os costumes do povo baiano. Divulgar igual ao verbo transitivo direto. O aluno tinha gostado do filme. Gostar, verbo transitivo indireto. Muito obrigado, Vitória. Então, vocês conseguiram observar aí comigo, certo? Nas locuções verbais, nós também vamos discutir transitividade verbal, e não somente na situação em que utilizamos um único verbo. Então, locuções verbais também têm ali a transitividade, que é marcada pelo verbo principal. O que isso quer dizer? Olhem ali onde a Vitória leu, vem divulgando. O verbo principal aqui é o verbo divulgar. Então, o que determina se vai ter complemento ou não, com ou sem preposição, é o verbo principal. Neste caso, divulgar, que é transitivo direto. A baiana do acarajé vem divulgando a culinária, a cultura e os costumes do povo baiano. Tudo sem preposição. O aluno tinha gostado do filme. Aqui o verbo principal é o gostado, é a forma verbal gostado. Gostar é transitivo indireto. Gosta-se de alguma coisa ou de alguém. O aluno tinha gostado de quê? Do filme. Então ali o do filme vem em complemento com preposição por causa do verbo gostar. Então quando nós tivermos uma locução verbal, vocês seguirão, certo? A transitividade do verbo principal. Agora, estes exercícios nós vamos fazer juntos na página 24, tá? A partir dessa tirinha aí dos bichinhos de jardim. Não sei se vocês conhecem essas tirinhas, são muito boas, eles têm um site com os personagens todos, é bem bacana. A autora Clara Gomes é do Rio de Janeiro. Veja a tirinha a seguir. Vamos ver aqui alguém que não leu ainda? Marco Aurélio deseja fazer a leitura? Oi, Quer fazer a leitura? ok. Da tirinha aí, ó. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Entendi. Sua televisão nova parou de funcionar. Por que não aproveita essa chance e vai curtir um livro? Uma natureza. Ficou bravo? Ele definitivamente está precisando de natureza. Certo, obrigado. É lógico que se nós ligássemos a uma central de atendimento falando sobre a televisão e a pessoa mandasse nós curtirmos a natureza e lermos um livro, teríamos um certo grau de irritação. Qual é a crítica exposta nessa tirinha? O que essa tirinha está criticando? Que as pessoas estão usando muita tecnologia. Isso mesmo, nós estamos muito presos às tecnologias, né? Quais outras tecnologias? Televisão nem tanto, né? Celular, computador, Celular, videogame. computador, videogame, os tablets. Esther, qual que é a sua opinião sobre isso? Quando eu pergunto assim para vocês, vocês podem registrar alguma coisa no chat, tá? Aqui, ó, o Marco Aurélio escreveu assim para nós.
que as pessoas não curtem suas vidas fora dos eletrônicos. Vocês acham que as nossas vidas estão muito presas aos meios eletrônicos? Com certeza. Por Com exemplo, certeza, agora. Brenda. Agora, a gente está tendo aula através da tecnologia. Ainda bem que tem para esse momento, né, ô Brenda? Imagina se não tivéssemos esse recurso, ficaríamos completamente ano sem não ia aulas. ter. Não ia ter, né? Nós íamos ficar 1 ano sem aula quase já, né? Já passou o primeiro semestre e aí ficaria impossível fechar o ano, mesmo com as férias. E a Esther não deu uma opinião, nem falou nada aqui para mim no chat. E você, Isabela? O que você considera sobre isso? Ah, Esther, você não tem uma opinião. E a Isabela? Não sei. Não sabe? Você fica muito tempo nos aparelhos eletrônicos, Isabela? Assim, depende. Depende do Porque a quê? maioria... Porque à tarde eu faço aula, eu tenho mais aula à tarde. Digamos que eu passo um bom tempo também. Você faz aula de quê à tarde, Isabela? Inglês, Ah, de inglês. Aí você está fazendo online também? sim. Entendi. Então, pessoal, obrigado, Isabela. Voltando então, letra B do nosso exercício. A forma verbal entendi empregada no segundo quadrinho é transitiva ou intransitiva? Então, quando a Joaninha fala aí assim, ó, entendi, tem complemento? O que veio depois do entendi? Um ponto de exclamação, não foi isso? Sim. Então é intransitiva. Não tem complemento. E aí eu vou pedir um favor para vocês. Nossa tarefa, certo? Terminar a página 24. E nós temos aula amanhã às 8h50. Então, tarefa, terminar. Amanhã não é 7h10, não? É Aqui pior. para mim tá 8h50. Eu tenho que conferir então se mudou, tá? Porque amanhã a gente tem aula 7h10. É que 7h10 para mim tá o 7º ano. Mas eu vou conferir, às vezes mudou e eu não olhei ainda. Se quiser mudar o horário de última hora, colocar essa aula lá pelas 8, pra ninguém ter que acordar 7h10. Sei. É uma boa ideia. Pessoal, até a próxima aula que esse link já vai cair. Um abraço até a aula de amanhã. A hora que for. Tchau. Até mais. 8 horas.